E agora a gente traz uma delas, que é a BRB. E eu convido aqui o Emil Farrá, da BRB Labs, por favor, que vai trazer, logicamente, sua contribuição. Obrigado, Emil. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, meu nome é Emil Farrá, eu sou fundador da Gado Certo. E, primeiramente, eu queria agradecer o convite da BRB, que é um banco que acredita em inovação e acreditou na Gado Certo desde o começo, e é por isso que a gente está aqui hoje. E queria dizer que, quando eu recebi o convite para vir falar para um público tão diverso, eu fiquei um pouco pensativo sobre o que a gente poderia falar. Porque, no geral, a gente fala para pecuaristas, né, é onde a Gado Certo está inserida, a gente fala de melhoria na comercialização, mas aqui, como é um público muito diverso e nós estamos num pavilhão de tecnologia, eu achei que seria apropriado falar um pouquinho de tecnologia e o que a gente tem feito nesse setor. Tá? Então, essa aqui é a nossa agenda. O nosso tempo é curto, mas espero que seja proveitoso. A gente vai cobrir um pouco, eu vou falar um pouquinho do mercado de reposição, para introduzir o tema, para depois chegar em tecnologia. Aí vou passar por a relevância do comércio no gado de corte. Depois a gente vai falar das dores e soluções do nosso setor. E, enfim, a gente aterriza em tecnologia, falando de duas etapas, que é por onde a Gado Certo passou, e depois uma etapa seguinte, que é para onde a Gado Certo está indo agora. Tá? Bom, pessoal, não é novidade para ninguém que a pecuária nacional é um exemplo mundial, né? O Brasil vai se tornar em breve o maior produtor de carne bovina do mundo. O ano passado ficou levemente abaixo dos Estados Unidos, mas com o nosso crescimento, em breve seremos os maiores produtores de carne do mundo. Quando a gente fala em produção de carne, logo a gente pensa em uma fazenda comum, vendendo esse gado ao frigorífico, que vai então produzir a carne e entregar na mesa dos brasileiros e também no mundo através da exportação. E então nós estamos falando ali daquela fase número 3, né, onde se encontram os frigoríficos. Esse é um mercado que movimenta 236 bilhões de reais todos os anos. E isso só em carne bovina, porque essas empresas aqui listada em bolsa, né, JBS, Marfrig e Minerva, também participam de suinocultura, de granjas e tem, então, um mercado de mais de 400 bilhões. O que não é claro para todo mundo é que existe um mercado muito grande antes dessa entrega da carne aos frigoríficos, que é o passo 1 para o passo 2, que é onde o pecuarista criador faz a sua cria e vende essa cria para o pecuarista que vai engordar esse animal. E é exatamente onde a Gado Certo está inserida. Esse mercado, ele é tão relevante e talvez um dos mercados mais esquecidos ainda existente no Brasil devido ao seu tamanho. Só para vocês terem uma ideia, ele movimenta 105 bilhões de reais todos os anos. Todas essas máquinas aí maravilhosas que a gente passa pela feira fazem parte de um mercado de maquinários e equipamentos que movimenta 56 bilhões por ano. Então nós estamos falando de um mercado que movimenta quase o dobro de todo o maquinário agrícola no Brasil, que é o mercado de reposição. E só para trazer um pouco da relevância do comércio para esse pecuarista, né? Então, assim, um estudo da Exagro mostrou que 22% do rebanho nacional é produzido em ciclo completo. Todos os pecuaristas aqui sabem o que é, mas nem todos são pecuaristas aqui, cabe explicar, né? O ciclo completo é quando um pecuarista produz, tem as vacas, produz o bezerro, engorda esse bezerro e leva ele até o abate. Então, só 20% da produção nacional é feita nesse sistema. O que significa que os outros 72% são feitos de maneira especializada. E como a margem da pecuária tem diminuído ao longo do tempo, isso força com que o pecuarista tenha que se especializar cada vez mais. Porque quando a gente pensa em ciclo completo, nós temos 3 atividades em uma. A gente tem a cria, a recria e a engorda. Então, o pecuarista tem que ter excelência nas 3 fases. É muito complicado. Quem é pecuarista de ciclo completo sabe.
Então, a tendência da pecuária é, de fato, se especializar. Um pecuarista vai se tornar criador, ou ele vai participar de uma recria, ou ele vai se especializar numa engorda intensiva para entregar esses animais ao frigorífico. E falando um pouquinho aqui da relevância do mercado para cada um dessas etapas, ela não é igual, mas ela é muito importante em todas elas, né? O valor desse animal que foi entregue, o bezerro que foi vendido ao engordador, ele teve uma participação de 50% de produção no teu cálculo de viabilidade, e 50% é o quanto esse pecuarista consegue vender bem ou mal esse bezerro. Eu estou falando aqui que é mais ou menos uma relação de 3:1 na margem de lucro. O que eu quero dizer? A cada 1% que eu consigo vender esse bezerro melhor, eu consigo melhorar a minha margem EBITDA em 3%, uma relação de 3:1. E aqui, quanto menos tempo eu tenho para produzir um animal, mais importante é o comércio, a compra e venda desse gado. A recria, que é quando a gente compra um bezerro e logo vende ele como boi magro, quase não tem o tempo de produção aqui. Então aqui é 100% comércio. Se um pecuarista que se dedica à recria não fizer a parte comercial bem, ele está fadado ao fracasso. Quando a gente fala da engorda, que é o pecuarista que vai comprar esse bezerro ou esse boi magro e levar até o frigorífico, ele é 33% de importância na compra, 33% de importância na venda e 34% de importância na produção. Então, no geral, quando a gente pega um pacote, digamos, uma fazenda média nacional, a gente vê que o que forma os custos de um boi gordo está 55% na própria aquisição do animal e 45% dividido em todos esses outros segmentos, que é nutrição, sanidade, maquinário, pastagem. Se a gente olhar para esses 45% dos custos de produzir um boi gordo, a gente tem diversas multinacionais atendendo o pecuarista muito bem. Do lado de lá, onde a gente fala de 55% do valor, que é esse comércio, nós não temos nenhuma empresa de relevância nacional. Temos algumas leiloeiras que atuam no Brasil inteiro, mas elas não são grandes o suficiente para tomar conta daquele mercado. E a Gado Certo se propõe a participar desse mercado e transformar isso daqui. Então, a Gado Certo tem como os players atuais, né, leilão, que participa em mais ou menos 10% de todos os negócios feitos no Brasil. Apesar deles fazerem muito, estarem sempre na mídia e aparecerem muito, o movimento que eles geram não é tão relevante assim. 10% estima-se que são negócios peer-to-peer, são pecuaristas que acessam outros pecuaristas conhecidos e vendem essa mercadoria diretamente. E 80%, que é o comércio, a maior parte desse comércio está na mão de corretores informais. Quem é da pecuária aqui conhece, um corretor informal é um gerente de fazenda, é um funcionário que ficou sabendo de um lote que tem para vender, conhece um outro comprador, manda um vídeo no WhatsApp, faz a compra e isso ocorre. E cada pecuarista engordador tem vários corretores em contato. Então quer dizer que ele compra de uma maneira diferente toda hora, porque cada corretor lida de maneira diferente com isso. Então a Gado Certo se propôs já desde 2019 a mudar esse mercado e profissionalizar esse mercado de reposição. Então a Gado Certo tem gestores de campo que fazem a filmagem do lote, fazem a auditoria do lote para que ele seja um lote homogêneo pronto para venda, faz um vídeo padrão e põe esse vídeo nos seus canais de distribuição, que é aplicativo, site e todo o nosso time de venda também situado hoje em Cuiabá, no Mato Grosso. Nós ofertamos essa mercadoria e o comprador tem uma experiência de uma compra digital, sem precisar ir em loco para fazer a compra e aquisição desses animais. E a Gado Certo, diferentemente de leilão, que quando você faz a aquisição dos animais, você tem que cuidar de todo o transporte, a Gado Certo cuida de início ao fim dessa entrega, inclusive fornecendo garantias para ela. Bom, é conhecido que esse setor tem 4 dores fundamentais, né?
A primeira dela são as fraudes. Cada vez mais frequente a gente escuta histórias de pecuaristas que entregaram uma mercadoria e não receberam o pagamento, ou fizeram pagamento e não receberam a mercadoria, caíram em qualquer tipo de golpe, e isso, infelizmente, tem se tornado mais frequente. E para isso, a Gado Certo traz métodos de pagamento, análise de crédito. A gente faz como um PagSeguro, para quem conhece o Mercado Livre, onde você só libera o gado a hora que o dinheiro caiu na tua conta, e para quem é o comprador, ele fez o depósito do valor do lote antes, e o meio de pagamento só libera esse recurso a hora que a mercadoria está embarcada e conferida pelos nossos gestores. Pagar por uma mercadoria e receber outra também é algo bem comum. Quando você recebe um vídeo de alguém, um corretor ou uma pessoa, você acha às vezes que está comprando uma mercadoria e quando chega na tua fazenda você vai conferir e ver que ela não é a mesma. A Gado Certo faz essa auditoria com curadoria em loco e por isso, e também faz a entrega, e por isso a gente consegue oferecer garantias. Então se você comprar na Gado Certo um animal de 250 quilos e chegar na tua fazenda com um peso fora do padrão, ou seja, a gente sabe que no deslocamento ele perde um pouco de peso. Mas se isso extrapolar o que é o normal, e a gente tem uma conta para isso, a Gado Certo ressarce o valor desse peso que não saiu no acordo. O tempo, né? Então imagina um pecuarista de médio porte ou de grande porte que tenha que comprar 4, 5 mil cabeças por ano. Se ele se dedicar a ir nas fazendas, ver esses lotes aí, que às vezes fica 200, 300 quilômetros da propriedade dele, ele dedicaria quase que metade do ano dele, onde ele poderia estar dedicado à gestão, fazendo essa compra, né? Então o tempo é muito importante, que muitas vezes ele é demorado e muitas vezes ele é rápido demais, né? No leilão a gente toma decisões em segundos, que às vezes a gente pode se arrepender depois. A Gado Certo sempre quis trazer uma negociação transparente para que o pecuarista possa tomar a decisão e não se arrepender depois. Então a gente faz conta com eles e tudo mais. Então, uma experiência 100% digital, onde a gente faz essa entrega gerenciada. E aqui é o risco de, se você vai vender para o frigorífico, você sabe quanto vale uma arroba de boi gordo hoje. Mas quando você vai vender um bezerro, o criador nem sempre sabe qual que é o preço justo para essa mercadoria. Então existe sempre essa insegurança e essa dúvida. A Gado Certo dá muita referência de preço, inclusive nós temos uma tabela de reposição no Mato Grosso que se tornou referência hoje. E nós fazemos uma consultoria de compra. Então nossos gestores são treinados para fazer cálculo de viabilidade com os pecuaristas na hora de tomar a decisão. Bom, falei tudo isso para poder chegar em tecnologia, porque eu não podia falar das nossas tecnologias sem vocês entenderem o que a gente faz. E espero que tenham entendido. Quando a gente fala em tecnologia, logo a gente pensa em produtos que a gente entrega para o cliente final, né? Aplicativos, site, drones, softwares, produtos em que o usuário final vai poder consumir. Mas nem tudo numa startup são produtos em que vão ser direcionados para o público final. E na Gado Certo foi exatamente o oposto. Nós entendemos cedo que nós precisaríamos desenvolver produtos para a nossa equipe interna primeiro, para depois desenvolver produtos voltados para o público. E aqui é um ponto importante, porque nós percebemos que fazer a gestão da entrega de um lote, ela não é simples. Ela envolve gestores de campo, envolve marketing, envolve o nosso time de comerciantes ali, envolve várias etapas e que nenhum CRM do mercado ia nos oferecer para ter isso num painel. Então, 5 ou 6 lotes nós conseguiríamos entregar com uma certa organização, mas 30, 40, 100 lotes simultaneamente, a gente ia se embaralhar todo, né? Então a gente passou mais de 2 anos desenvolvendo o nosso próprio CRM, onde nós temos tudo o que acontece na Gado Certo dentro desse sistema que é nosso e que foi por necessidade. Claro que se tivesse no mercado a gente ia acabar contratando, mas não havia. E acabou que a gente fez uma tecnologia que hoje pode até servir para outras empresas. Então, isso aqui foi muito do que a Gado Certo dedicou à tecnologia para o time interno, né? Logo em seguida, a gente precisava acessar clientes. E
todos aqui do agro sabem que clientes são pulverizados, né? Então é muito difícil a capilaridade, o Brasil é imenso, acessar esses clientes, tanto que nós temos uma feira gigantesca como essa aqui para tentar reunir esses players, esses produtores. E foi outra ferramenta que a gente precisou criar. Então a gente mapeou todas as fazendas do Brasil, conectamos com algumas bases de informação, de modo que a gente tem a informação do produtor, e aí a gente conseguiu ter em uma tela só todos os nossos lotes anunciados, junto com todos os nossos clientes e possíveis prospects e leads também listados numa plataforma que nos possibilita fazer negócio. Por fim, então eu falei da etapa 1, que foram produtos para o nosso time interno, essa é a etapa 2, onde a gente faz produtos para o público final. Foi quando a gente criou o site e melhoramos o aplicativo, que aqui você pode entrar, filtrar toda a característica de lote que você quer, ou seja, cadastra a tua fazenda, vê qual lote que você quer comprar, as características de peso, de raça, e você tem o preço dessa mercadoria posto na tua fazenda, ou seja, já incluso o custo de frete e tudo mais. E isso também funciona no aplicativo. Só que outro produto também que a gente entregou e é gratuito no app é uma calculadora de viabilidade. Então, calcular viabilidade nem sempre é algo fácil e intuitivo para o pecuarista, né? Muitos não vão para o Excel fazer isso. Então, a gente fez uma calculadora para que ficasse muito fácil você entender a viabilidade de um lote que você está comprando hoje, quanto que você pode esperar de retorno para ele. Porque uma filosofia nossa na Gado Certo é que você só deve comprar um lote de gado se você acha que aquilo vai trazer retorno para você. E você tem que ter pelo menos um palpite do quanto isso vai te retornar. Senão, por que você está comprando esse lote de gado agora? Só para repor o outro que você vendeu lá? Sendo que muitas vezes você poderia fazer uma aplicação e ter mais retorno financeiro. Por fim, a gente chega no que eu estou chamando aqui de era do prompt. Eu não sei se a palavra prompt é familiar para todo mundo, mas a inteligência artificial vem trazendo essas ideias para nós, né? Então, existe um consenso no mercado tecnológico em que tudo o que a gente faz hoje, navegando pela internet, ou seja, como eu mostrei ali, entrando num site, clicando na próxima etapa, filtrando uma coisa para selecionar, depois dizendo que você quer comprar, depois passando o teu cartão de crédito. Então, todas essas etapas que a gente realiza hoje, fazendo vários cliques, eles vão ser substituídos por agentes de inteligência artificial que vão fazer tudo isso daí a partir de uma ordem dada em um prompt. Então, o prompt é um texto em que você vai escrever. Então, hoje, por exemplo, você já consegue fazer isso, né? Você escreve lá, quero comprar, não na Gado Certo, tá? Mas em outras plataformas, quero comprar uma passagem para Fortaleza, quero pagar no máximo R$500. Ache essa passagem para mim. O agente de inteligência artificial vai fazer essa busca para você e até se você autorizar, ele vai realizar a compra para você. Então, o comando foi dado através de texto e não mais indo no site, entrando no outro, comparando valores, enfim. E a Gado Certo está se preparando para isso também. Então, tudo que a gente fazia através do site, nós vamos transformar em uma conversa de WhatsApp com um agente de inteligência artificial, e isso já está em andamento. Então, você vai entrar na conversa do WhatsApp com o agente de IA da Gado Certo e vai listar, pedir para ele, por exemplo, liste para mim todos os lotes de Nelore de 200 a 300 quilos em um raio de 300 quilômetros da minha fazenda, que é localizada em Brasília. E aí ele vai, então, entregar essa lista de todas as possibilidades que você tem. Logo em seguida, você pergunta para ele, vou fazer uma engorda de tal maneira, qual lote você acha que eu deveria optar, por esse ou por aquele? E então você transforma tudo isso em uma conversa de WhatsApp, facilitando muito a tua tomada de decisão na hora da compra. Inclusive, você pode subir, fazer o upload de um vídeo que um corretor ou alguém te enviou uma oportunidade de negócio e perguntar se a Gado Certo tem alguma oferta melhor para você em comparação com aquela que você está tendo de oferta no momento.
E por fim também a gente está transformando, prestes a lançar, essa calculadora de viabilidade que eu comentei também no aplicativo, vai também se transformar numa conversa. Então você vai chegar ali e perguntar, olha, tenho um gado de 350 quilos, vou colocar ele numa engorda a pasto e depois, na data tal, vou colocar ele numa engorda de confinamento. Quanto que eu posso imaginar de retorno para esse animal se eu vender ele o ano que vem? O agente de IA vai te perguntar algumas coisas, né, como, por exemplo, qual que é o teu custo da arroba produzida, ou qual que é o teu custo de insumo, e numa conversa vocês vão chegar facilmente num resultado para esse cálculo de viabilidade. Então, pessoal, basicamente o que eu queria trazer era isso, é uma situação da onde a gente está, atento a essas mudanças de inteligência artificial, e implementando tecnologia rápido, como uma startup tem que ser, então sempre fazendo mudanças rápidas. E é isso. Espero que tenha ficado claro. Agradeço mais uma vez a oportunidade da BRB e todo o time deles aqui. E é isso. Obrigado. Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente tem espaço para uma pergunta. Alguém? Pelo jeito, eu fui além do tempo, então. Muitíssimo. Muitíssimo? A conta chega depois. Tá bom. Na verdade, a gente que agradece, tá, Email? É sensacional o projeto de vocês. Eu, como pecuarista, eu fico muito aliviado por ter realmente uma ferramenta tão robusta como a de vocês. Muitíssimo obrigado, tá bom? Valeu, pessoal. Estou à disposição aí para quem quiser.